Cognamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano, e estamos começando o episódio 72 do Cognamentos Podcast. Mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre tendo como base estudos científicos. A ideia aqui não é entregar respostas rápidas nem fórmulas prontas. É oferecer boas perguntas, boas explicações e principalmente menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. E antes da gente começar, um recado rápido, mas importante. Todos os estudos usados para construir esse episódio vão estar listados no post da publicação e também no site do Cognamentos. Assim, quem quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só guardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E aproveite que você está nos ouvindo na sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais, curtindo, comentando e encaminhando este episódio. Nosso perfil é o @cognamentos. Segue a gente por lá. Como você sabe, todos os episódios do Cognamentos são gratuitos, mas claro que temos custos como hospedagem, edição, divulgação. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço esta ajuda nas redes. Pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. E claro que depois que você ouvir esse episódio, encaminha para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o episódio de hoje. O despertador toca, você aperta o botão de soneca uma vez, depois duas, e aí começa aquele diálogo na sua cabeça. Levanta, só mais 5 minutos, você tem muita coisa para fazer, justamente por isso eu preciso dormir mais. Acho que você já deve ter tido essa conversa também. E eu vou ser muito honesto com você, notável ouvinte, sempre fico pensando nos temas que eu vou fazer aqui, já tenho uma pequena lista, mas um tema veio roubando a cena com frequência: cansaço. E sabe o que é pior? Não acho que é porque o tema ficava vindo na minha cabeça, não. Acho que é porque foi o próprio cansaço que chegou. E talvez nos últimos tempos você também esteja se sentindo estranho, se sentindo um pouco estranha. Aquele cansaço comum que começa a parecer intenso demais, mas sem necessariamente ter carregado peso, corrido uma maratona ou feito um esforço físico intenso. Porque existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo primeiro, ele aparece na mente. E o problema é que muita gente só percebe quando começa a esquecer as coisas simples, responder mensagens e esquecer o que respondeu, abrir o celular sem saber porquê, entrar num cômodo e esquecer o motivo, ou ficar olhando para a tela do computador como se o cérebro tivesse simplesmente decidido entrar em greve. Hoje eu quero conversar, na verdade, hoje eu quero compartilhar alguns insights sobre isso com você. Sobre cansaço cognitivo, sobrecarga de decisões. Talvez mais do que isso, sobre o fato de que o nosso cérebro não foi feito para viver tudo no modo tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Aliás, esse episódio está intimamente ligado ao nosso episódio 70, sobre o cérebro multitarefa, sabor, produtividade. E como eu comentei no início, esse episódio surgiu de um lugar muito pessoal, porque eu trabalho bastante, muito mesmo. Aulas, clínica, avaliações, projetos, podcast, reuniões, mensagens, burocracias e aquela falsa sensação de que se você parar um pouco, tudo desmorona. Estou me abrindo mesmo, tá? Sendo bem transparente com você, notável ouvinte. E eu percebi uma coisa curiosa.
mesmo trabalhando com saúde mental, mesmo estudando cognição, mesmo tendo doutorado na área, mesmo sabendo teoricamente de tudo isso, eu continuo sendo humano. Afinal, eu sou apenas um rapaz latino-americano. Eu continuo suscetível ao esgotamento cognitivo igual a qualquer outra pessoa. E achei importante falar sobre isso desta forma. Porque às vezes existe uma expectativa quase fantasiosa de que psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos ou profissionais de saúde tenham algum tipo de imunidade emocional ou cognitiva. Como se conhecimento anulasse funcionamento cerebral. Não, meu cérebro continua sendo um cérebro. Saber que o cérebro tem limites não faz você deixar de ter limites. E honestamente, às vezes a gente só percebe que passou do ponto quando começa a ficar irritado com pequenas coisas. Ou quando decisões simples começam a parecer absurdamente difíceis, tipo escolher o que jantar, ou responder uma mensagem, ou decidir qual tarefa começar primeiro. E isso tem muita relação com uma coisa chamada carga cognitiva, no caso, uma sobrecarga cognitiva. A nossa mente tem recursos limitados, atenção é limitada, memória de trabalho é limitada, capacidade de controle inibitório é limitada. Só que o mundo moderno parece funcionar como se essa limitação não existisse. Você acorda e já tem notificações, mensagens, e-mails, vídeos curtos, áudios, demandas, escolhas, microdecisões. Respondo agora ou depois? Faço o café ou vou direto trabalhar? Vejo isso primeiro ou aquela outra tarefa? Será que dá para dar uma olhadinha rápida no Instagram? Será que eu respondi aquele e-mail? E a questão é que decidir cansa, literalmente. Tem um estudo mostrando que o ato de tomar decisões sucessivas reduz posteriormente o autocontrole, a persistência e até a capacidade de realizar tarefas cognitivas. Ou seja, não é frescura, não é preguiça, não é falta de organização moral. Seu cérebro vai ficando realmente desgastado conforme precisa fazer escolhas continuamente. E talvez uma das coisas mais perversas da vida adulta moderna seja justamente isso. A gente vive tomando decisões o dia inteiro. Algumas super importantes, outras completamente inúteis, mas todas consomem energia cognitiva. E aí vem outro problema. A cultura da multitarefa. A multitarefa. Aquela mentira elegante que virou sinônimo de produtividade. Porque muita gente ainda fala com orgulho, até eu já falei muitas vezes, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E como eu disse lá no episódio passado, talvez você até consiga, mas provavelmente faz pior algumas delas. Porque o cérebro humano não funciona exatamente como várias abas independentes abertas simultaneamente. Na maior parte do tempo, o que chamamos de multitarefa é na verdade alternância rápida de tarefas. O cérebro troca de contexto, vai de uma tarefa para outra, depois volta. E cada troca desta tem um custo cognitivo da mudança da tarefa. Então imagine isso acontecendo o dia inteiro. Você escreve um relatório, olha o WhatsApp, volta para o relatório, abre um e-mail, lembra de outra coisa, entra no Instagram rapidinho, retorna, escuta um áudio, tenta responder alguém, volta para o texto. Seu cérebro não está trabalhando em paralelo de forma eficiente. Ele está constantemente desmontando e remontando conjuntos de atenção. E isso é cansativo, muito cansativo. Às vezes, a pessoa termina o dia exausta sem entender o motivo. E a resposta pode ser porque ela passou o dia inteiro fragmentando a própria atenção. E olha que interessante, alguns estudos mostram justamente que pessoas que fazem multitarefa pesada com mídias tendem a ter mais dificuldade de filtrar distrações irrelevantes. Não mais facilidade, mais dificuldade. É quase irônico, né? Porque culturalmente a multitarefa virou símbolo de competência, mas cognitivamente ela muitas vezes está associada a maior distração e pior controle atencional. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese, porque eu não estou defendendo uma visão apocalíptica do tipo tecnologia destruiu o cérebro humano. Não é isso, a questão é outra. O nosso cérebro evoluiu num contexto completamente diferente da quantidade de estímulos que recebemos hoje. Inclusive, se você não ouviu o nosso episódio 69 sobre o uso de telas e o desenvolvimento das emoções, vale a pena dar uma conferida. Então, a questão não é fraqueza individual, talvez seja incompatibilidade entre limites cognitivos humanos e o excesso de demandas contemporâneas. E isso afeta diretamente a atenção.
A atenção é um sistema sofisticado. Ele seleciona estímulos, prioriza informações, filtra distrações, mantém foco, redireciona recursos mentais. Mas ela não é infinita. E quando você bombardeia esse sistema continuamente, ele começa a falhar. Você percebe isso nas pequenas coisas. Ler o mesmo parágrafo 5 vezes, esquecer conversas recentes, ouvir alguém falando e perceber que não absorveu nada, abrir o celular automaticamente sem intenção, sentir dificuldade absurda de começar tarefas simples. E talvez uma das experiências mais estranhas do cansaço cognitivo seja justamente essa. Você não necessariamente quer descansar fisicamente, você quer silêncio mental. Só que silêncio mental virou artigo de luxo, não é mesmo? Até mesmo sinônimo de fraqueza nesse mundo contemporâneo. Porque mesmo nos momentos livres, muita gente continua cognitivamente ativada. Vídeos rápidos, scroll infinito, notificações, comparações sociais, conteúdo curto, mudança constante de estímulo e o cérebro permanece em estado de alerta. Eu acho curioso como hoje existe quase um desconforto coletivo com monotonia, como se ficar entediado fosse proibido, mas o cérebro precisa de momentos sem excesso de estímulos. Precisa. Porque consolidação de memória, organização mental e recuperação cognitiva dependem também de pausa. Aliás, esta é uma das funções do sono. E talvez por isso tanta gente esteja cansada, mesmo descansando. Porque às vezes o corpo para, mas a mente continua trabalhando em segundo plano, pensando em pendências, em notificações, em decisões futuras, em coisas que precisa resolver. E isso tem um custo, porque esforço mental também é esforço. Só que culturalmente existe uma tendência de validar mais o cansaço físico. Se alguém trabalhou carregando peso o dia inteiro, é fácil reconhecer esse desgaste porque visivelmente é possível, digamos assim, identificar isso, ver a pessoa ali. Mas e quem passou 10 horas tomando decisões, resolvendo problemas, atendendo pessoas, lidando com demandas emocionais, mudando de tarefa constantemente? Esse desgaste existe também. E às vezes ele é invisível até para a própria pessoa. Porque o cansaço cognitivo nem sempre parece como sono, às vezes parece como irritação, impaciência, dificuldade de concentração, esquecimento, sensação de saturação ou simplesmente aquela incapacidade de continuar pensando. E sabe uma coisa interessante? Mesmo pessoas extremamente inteligentes não escapam disso. Inteligência não elimina limite atencional. Conhecimento não elimina fadiga cognitiva. Muito menos é o elemento que evita a exaustão emocional. E assim, existe um artigo sobre indivíduos chamados supertaskers. Pessoas que parecem conseguir desempenhar multitarefas complexas com menos prejuízo, mas é importante entender, eles são exceção estatística. E não quer dizer sem prejuízo, é com menos prejuízo. Exceção. O próprio fato de existir uma pesquisa sobre isso mostra justamente que desempenho multitarefa extraordinário não é um funcionamento padrão do nosso cérebro. Então, talvez a gente precise parar de usar exceções como mas fulano consegue, como parâmetro de cobrança coletiva. Porque a lógica atual parece ser isso, né? Se alguém consegue fazer tudo, você também deveria. Mas talvez não. Talvez o custo esteja sendo alto demais. E aqui é importante chamar atenção para outra questão. Existe uma romantização do excesso de produtividade, uma estética do esgotamento. Como se estar ocupado o tempo todo fosse sinal de importância. Tô na correria, 1000 coisas para fazer, sem tempo para nada. Só que o cérebro não interpreta isso como status, ele interpreta como demanda contínua. E demanda contínua sem recuperação gera desgaste. Às vezes eu acho que muitas pessoas vivem cognitivamente como um computador com 50 abas abertas, bateria 8% e ventoinha fazendo barulho. Funciona? Mais ou menos, mas claramente está sofrendo. E note uma coisa importante, nem todo cansaço cognitivo é patológico. Lembre-se disso, porque hoje existe também uma tendência de patologizar qualquer dificuldade de atenção. Às vezes a pessoa está apenas sobrecarregada, privada de descanso, dormindo mal, exposta a estímulo excessivo, fazendo multitarefa constante, tomando decisões o dia inteiro. E o cérebro responde exatamente como esperaríamos que respondesse,
com fadiga. Claro que existem transtornos reais que afetam a atenção, memória, função executiva, mas nem toda dificuldade cognitiva é necessariamente um transtorno neuropsiquiátrico. Às vezes é um cérebro cansado tentando sobreviver à sobrecarga. E isso talvez seja um pouco libertador, porque em alguns casos o problema não é que você quebrou. Talvez você só esteja exigindo funcionamento contínuo de um sistema que precisa de recuperação. E recuperação não é luxo, é necessidade biológica. Sono, pausa, menos alternância de tarefa, menos estímulos simultâneos, momentos de foco contínuo, tudo isso influencia diretamente no funcionamento cognitivo. E olha como isso aparece até em situações extremamente práticas. Existem estudos mostrando que conversar no celular enquanto dirige piora a atenção visual, tempo de reação e percepção do ambiente. Sabemos que inclusive usar o celular no volante é proibido, mas o prejuízo é percebido mesmo em dispositivos hands-free, ou seja, o problema não é segurar o celular, é o custo atencional da conversa, porque a atenção ela é dividida, e quando dividimos recursos cognitivos entre tarefas exigentes, o desempenho cai. Isso vale no trânsito, no trabalho, nos estudos, nas relações e também na vida emocional, porque pessoas cognitivamente esgotadas também têm mais dificuldade de regulação emocional, mais irritabilidade, menos tolerância, menos capacidade de reflexão, menos flexibilidade cognitiva. É difícil ser paciente quando o cérebro já está no limite. E talvez por isso pequenas coisas começam a parecer gigantes quando estamos sobrecarregados. Uma mensagem, um problema simples, uma escolha banal, tudo parece excessivo. E eu sei que tem muita gente que se culpa por estar cansado. Você pode estar sentindo isso agora, como se o problema fosse incompetência individual, mas às vezes o problema é simplesmente excesso contínuo de demanda sem recuperação proporcional. E olha, eu não estou defendendo uma vida completamente lenta, zen, desconectada e contemplativa o tempo inteiro. Até porque eu mesmo não vivo assim. Eu gosto de produzir, eu gosto de trabalhar, eu gosto de criar, eu gosto de estudar. O problema não é a atividade, o problema é a ausência de limites, a ausência de pausa, a ausência de recuperação. Porque produtividade sustentável depende do cérebro funcional. E cérebro funcional depende de gestão de energia cognitiva. Talvez uma das perguntas que você deva fazer é: o que merece minha atenção? O que realmente merece minha atenção? Porque a atenção virou um recurso escasso e tudo disputa ela, não é? Aplicativos, publicidade, redes sociais, notificações, pessoas, demandas, algoritmos. Tudo quer um pedaço da sua atenção. A atenção virou mercado. E se você não escolhe intencionalmente onde coloca a sua atenção, alguém escolhe por você. Talvez por isso tanta gente termine o dia sentindo que fez muita coisa, mas quase nada importante. Porque cognitivamente o dia foi sequestrado por fragmentação, como falei no episódio sobre multitarefa. E aqui vai uma reflexão que eu tenho tentado fazer comigo mesmo. Às vezes descansar não significa necessariamente não fazer nada. Muitas vezes o ritmo social que temos nem deixa isso, né? Nesse momento pode ser que eu me organize para isso, para no futuro, por exemplo, conseguir dar essa relaxada mais significativa. Às vezes significa fazer menos coisas ao mesmo tempo, fazer uma coisa só, com presença, sem alternância contínua, sem interrupção o tempo inteiro, porque um dos maiores luxos cognitivos da atualidade seja conseguir sustentar a atenção. Porque estamos perdendo justamente uma das habilidades mais fundamentais da experiência humana. Estar verdadeiramente presente em alguma coisa, numa conversa, num livro, num filme, numa refeição, num pensamento. E eu percebo isso em mim também. Então esse episódio não é uma aula distante, não. Não é sobre como eu descobri o segredo da vida. Muito pelo contrário. Talvez seja quase uma conversa de alguém que também está tentando reaprender a respeitar os próprios limites. Porque às vezes a gente começa a tratar o cérebro como uma máquina. Só que ele não é uma máquina. Ele é um órgão biológico, com limites, com necessidade de recuperação, com vulnerabilidades e talvez maturidade emocional envolva aceitar isso. Aceitar que você não vai conseguir absorver tudo, responder tudo, fazer tudo, decidir tudo perfeitamente, estar disponível o tempo inteiro. Porque ninguém consegue.
E talvez o primeiro passo para reduzir sobrecarga cognitiva seja justamente abandonar a fantasia do desempenho infinito. Porque nosso cérebro nunca foi multitarefa da forma como a cultura atual exige. Ele funciona melhor com prioridade, com foco, com pausas, com organização de demanda, com recuperação. E eu sei, isso parece simples, mas na prática é muito mais difícil do que parece. Porque desacelerar cognitivamente hoje quase parece uma resistência cultural. Só que talvez seja também uma forma de preservação mental. E talvez você esteja ouvindo esse episódio justamente no momento em que também se sente cansado. Se for o caso, talvez vale a pena aí se perguntar e já escrever lá no seu caderninho das Drop Dicas. Eu estou me sentindo cansado fisicamente ou cognitivamente? Porque às vezes o que a gente precisa não é dormir mais 1 hora. Às vezes é diminuir o ruído, diminuir a fragmentação, diminuir a quantidade de decisões desnecessárias, diminuir estímulos simultâneos. Talvez o cérebro esteja apenas pedindo um pouco menos. E talvez exista uma certa dignidade em reconhecer isso. Porque reconhecer limite não é fracasso, é funcionamento humano. E honestamente, talvez seja exatamente isso que eu queira deixar registrado nesse episódio. Que mesmo estudando a mente, a cognição, mesmo trabalhando com cognição, mesmo entendendo teoricamente muitos estudos desses mecanismos, eu também me pego cansado, distraído, mentalmente saturado. E eu sei que isso não é sinal de incapacidade. É só um lembrete de que ninguém foi projetado para funcionar em hiperestimulação permanente. Então, se você anda cansado, se você anda cansada, talvez o seu cérebro não esteja falhando. Talvez ele esteja apenas tentando sobreviver ao excesso. E a pergunta que você deva fazer não é como eu faço para produzir mais. Talvez a pergunta melhor seja como eu faço para continuar funcionando sem me perder de mim mesmo no processo. Porque no fim das contas, não adianta otimizar tanto a vida e perder a capacidade de vivê-la com presença. Um fortíssimo abraço e a gente se encontra no próximo Drops Cognamentos.